A graça e a paz. Deus te abençoe com todas as sortes de bênção neste dia. E hoje nós vamos ter mais uma reflexão para a glória de Deus. A palavra de Deus é boa, poderosa para nos transformar. E vamos estar lendo hoje, falando um pouquinho aqui em Gênesis, capítulo 47. Vamos ler um pouco dessa palavra que fala: Então veio José e disse a Faraó com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram na terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os presenteou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: Qual é o vosso trabalho? Eles responderam: Os teus servos somos pastores de rebanho, assim nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti, no melhor da terra. Faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó, seu pai, e apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Perguntou Faraó a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó me respondeu: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. E não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado Faraó, saiu da sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos, e lhes deu possessão no Egito, no melhor da terra, na terra de Ramassés, como Faraó ordenara. José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Vamos parar por aqui. Glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus nunca deixou de ser bom. O homem que sempre está se desviando dos seus propósitos, do propósito pelo qual o Senhor lhe chamou. E como Deus foi bom ali para a família de José. A gente percebe aqui uma outra fome, né? Sempre em tempos, tinham tempos de fome, fome muito grande. E a gente vê aí toda uma graciosidade de José para com a família dele. E José, amado, você sabe da história de como José padeceu nas mãos de sua família, de como José padeceu nas mãos dos seus irmãos, de como os irmãos de José foram ruins com eles, foram sagazes, de como os irmãos de José maltrataram. Você sabe dessa história. E aí surgiu esta fome. Onde eles foram parar? No Egito. E eles nunca iam imaginar que em algum dia ainda iam encontrar José. Mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E aí a gente vê que eu não vou me deter na história de José e seus irmãos. Eu vou me deter aqui onde diz que Faraó disponibilizou para José a terra, uma das melhores terras para o seu pai e sua família, que foi a terra de Gósen. Terra que no tempo de José, Faraó deu, né, a família dele, de seu pai, como eu já havia falado. Só que o povo ele foi se multiplicando. A gente sabe que os hebreus eles foram se multiplicando, né? E isso a gente vê em outros vídeos que gerou em Faraó, gerou nos egípcios um grande temor. Mas nós não vamos se prender a isso. O que eu quero dizer, amados, é que Deus, ele sempre tem o melhor para nós.
Gozen era uma terra boa, era uma terra boa de se habitar, de se criar. Era um dos melhores lugares dali, da região do Egito, para se habitar. Foi ali que José colocou o seu pai e seus irmãos. Né? A gente deve tirar uma lição daí. Nós às vezes somos muito bons para as pessoas de fora. Nós às vezes somos muita gente boa, age com muita gentileza para aqueles de fora. Mas para os nossos, nós temos dificuldade de fazer o bem. E a Bíblia já diz, né? Aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando. Então a gente vê aí uma generosidade grande de José, mesmo os seus irmãos tendo vendido ele, né? Tendo vendido ele. A gente vê aí, em outro tempo, José o abençoando, o que mostra aí também, amado, que Deus, ele não quer que a gente leve em consideração a falta de perdão. Porque José estava com o Egito nas suas mãos. Faraó, ele lhe deu todo o poder do Egito, de demanda ali, estava nas mãos de José, nas mãos daquele que um dia foi vendido como escravo por seus próprios irmãos. Você nunca sabe quem está próximo de você. Então não trate ninguém mal. Não trate ninguém com desprezo. Talvez a pessoa que você vá tratar com desdém, com descaso, seja aquela que mais na frente vai te abençoar. Então seja bom, seja amável com as pessoas. José, ele foi amável com a sua família. E eu acredito que mesmo que não fosse a sua família, os seus irmãos, ele teria sido amável, porque José, ele não tinha um coração ruim. Ele mesmo entendeu quais foram os planos dele aos seus irmãos ter o vendido. Que a gente sabe na história deles, na conversa deles, se você for ler, você vai ver José dizer, não temam, não fique com medo. O Senhor já tinha me enviado na frente de vocês para um tempo como este, né? E a gente viu ali a graça de Deus sendo derramada na vida daquela família de José, né? Então, o Senhor sempre está, amados, disposto a nos dar o melhor. José colocou, o que eu quero destacar nessa reflexão é que José colocou sua família numa das melhores regiões. Deus está disposto a nos dar sempre o melhor desta terra. O Senhor sempre está disposto a nos dar a melhor saúde. O Senhor sempre está disposto a nos dar o melhor bom nome, porque também vai depender de você ter o seu nome bom, né? O Senhor sempre está disposto a nos dar a melhor reputação. O Senhor sempre está disposto a nos abençoar, a fazer o bem. A Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom, né? Mesmo que Ele discipline os seus, é sempre para o melhor. Deus quer nos dar sempre o melhor, assim como José deu a melhor terra ali para seus irmãos, para seus pais, para seus parentes. E muitas outras coisas que às vezes até você pensa, né, que Deus não está disposto, porque quando a gente fala que Deus quer nos abençoar, a gente já fala o quê? A gente já pensa numa casa, a gente já pensa num carro. Eu considero isso bênçãos que nós anseiamos muito, mas bênçãos assim adicionais, né? Que vêm quando menos nós estamos esperando. Eu acredito que uma das melhores bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, que nós devemos pedir a Deus, é a nossa saúde. Com ela nós faremos proeza. Com ela nós disseminamos a palavra de Deus. Com ela nós disseminamos o evangelho, né? E Deus sempre está disposto a nos dar as melhores coisas. José colocou seu pai e seus irmãos na melhor terra. Uma terra que antes era de Ramsés, né? Que é uma designação posterior, né, para a terra de Gozen. Então, somente aqui para facilitar a localização da área, onde José colocou seus pais, seus irmãos. E a Bíblia diz aqui no verso 12, amado, que José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de Egito.
Aprendamos, amados, nessa reflexão, com a generosidade que nós temos ter. Estamos, sempre eu digo nos vídeos, em tempos difíceis, não retenha o que você tem. Dê seu melhor para aquele que está precisando. Dê a tua boa palavra, dê o teu melhor alimento, dá o teu melhor aconchego, dá a tua melhor motivação. Não retenha nesse tempo. Nesse tempo, sempre eu falo, é tempo de semear. E José lhe deu o melhor para a sua família, ali na região de Gósen. Não te preocupa, porque Deus, ele vai suprir todas as tuas necessidades. José era ali o governador do Egito, né? Ele foi usado ali para suprir a necessidade naquele tempo de fome, a necessidade de todo o Egito. E Deus, ele quer sempre nos usar para um tempo. E eu acredito que esse tempo chegou. Deus quer sempre nos usar para sermos bênçãos na vida dos outros. Sê tu uma bênção, que assim o Senhor vai te abençoar. Sê tu uma bênção onde tu andares, sê tu uma bênção na tua casa, principalmente como José foi com a dele. Sê tu uma bênção para a sociedade em que tu vives, sê tu uma bênção para a igreja em que tu te congrega, sê tu uma bênção para aqueles que necessitam do teu cuidado. Sejamos uma bênção neste tempo tão difícil. Ele entendeu o plano de Deus e ali a gente vê que José perdoou seus irmãos, né? Quero te dizer que Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele tem olhado para as tuas preocupações, ele tem olhado para os teus temores, ele tem olhado para aquilo que tem te assolado, para aquilo que tem te afligido, e ele tem, assim como ele chorou com Lázaro. Jesus chorou com Lázaro. Lázaro era amigo dele. E Jesus chora por qualquer um de nós que recorremos a ele. Se você invocar o nome do Senhor, ele vai te socorrer. Isaías diz, amado, Isaías 1,19 fala: se quiserdes e me ouvirdes, comerás o melhor desta terra. E é interessante que aqui tem duas condições. Você vê que Deus, ele sempre está pronto a nos abençoar. Se quiserdes e me ouvirdes. Quais são as condições? Se quiserdes, eu quero ouvir, eu quero as bênçãos de Deus, eu quero comer o melhor dessa terra, eu quero ouvir a Deus. Essas são as duas condições para nós comerdes o melhor desta terra, porque é da vontade de Deus sempre nos dar o melhor. Então, você quer comer o melhor desta terra? Ouça Deus. E a gente sabe que todos nós queremos sempre o melhor. Queremos sempre viver o melhor desta terra, porque os tempos estão passando, né? Então, as promessas de Deus, elas são bem transparentes. Só se você quiser. E se você ouvir a Deus. Isso é bem prático. Nosso Deus é prático. Nosso Deus é transparente nas suas palavras, nas suas promessas, né? E por isso que até muitas vezes de Deus ser assim, a pessoa não usufrui. Por quê? Porque ela acha que as coisas de Deus têm que ser aquelas coisas muito complicadas, né? Por exemplo, se crer, tu verás a glória de Deus. Aí você vai pensar, mas só se eu crer. Eu creio? Pois eu creio, né? Você acha tão simples que às vezes você não se esforça para crer, né? A palavra diz, se crer no Senhor Jesus, tu e tua família será salva, mas você não acredita nisso. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, mas nós agimos com misticismo, nós somos místicos, né? E Deus não é um Deus místico, Deus é um Deus prático, é tudo prático. Se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você terá a salvação, é prático. Até porque Deus pensou, entendeu? Em todas as pessoas. Tem pessoas muito humildes. Deus não iria colocar um vocabulário que a humanidade não fosse entender. Então as coisas de Deus são tudo simples e práticas. Só resta nossa simplicidade, nossa humildade em aceitar aquilo que é prático da palavra de Deus, né? E o que é o melhor da terra? Estou falando desde o início. Se quiseres, comereis o melhor desta terra. Melhor da terra, amado, está relacionado à prosperidade, a uma família abençoada, a uma saúde, a alegria, né?
aquilo que muitas vezes não desfrutamos por sermos omissos às coisas de Deus, por sermos omissos à palavra de Deus, por não acreditar. Porque estamos na casa de Deus, mas estamos desconfiando. Estamos na casa de Deus, mas quando vem tempos difíceis, nós descremos. Nós até esquecemos das promessas de Deus. Né? Muitas vezes um de fora dá até uma palavra de bênção para um que está na igreja há muito tempo, porque nós não temos confiado em Deus. O Senhor, Ele continua sendo bom. O homem, amado, que se desvia, nós que se desviamos muitas vezes do propósito para o qual nós fomos chamados. Então, eu quero te dizer, né? Quero deixar essa palavra com você. Tenha confiança, tenha consciência de que você é filho. Tenha confiança de que você é filho e filha herdeiro das promessas de Deus e que o Senhor não vai te deixar na mão. Ele sempre irá ter o melhor para a tua vida. Ele sempre irá ter o melhor para a tua casa. Deus sempre irá ter o melhor para a tua família. Ele vai abençoar a tua alma vai viver bem, porque essa é a vontade de Deus. Eu te abençoo neste dia. Tenha um dia abençoado. Aumenta a tua fé. Abre o teu coração. Deseja confiar nas promessas do Senhor piamente. Deseja ler a palavra de Deus, deseja orar, busca a Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E busca a Deus também na simplicidade, porque Ele vai te mostrar coisas grandes e ocultas que não sabe. Que o Senhor te abençoe neste dia. E somente para não esquecer, dê o seu like neste vídeo, compartilhe, né, com sua família. Tem muitas pessoas, talvez você não esteja precisando, mas tem muitos que precisam dessa palavra, dessas simples reflexões. Compartilhe, aperte lá no sininho também, para que sempre que tiver vídeos novos, você venha a ser notificado. Que Deus te abençoe grandemente, que o Senhor faça você prosperar nos tempos de crise, nos tempos de fome, nos tempos de escassez. E você possa ser bênção, canal de bênção, onde muitas outras vidas venham ser abençoadas por teu intermédio. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.